O sistema venoso é um sistema de baixa pressão. Ele vem recolhendo toxinas, vai fazendo a troca, e o movimento compartimental de cada estrutura é que inicia o retorno venoso. Outra história, a quantidade de veias tem um papel também protetor. Ele acolchoa, protege, permite deslizamento, entenderam? O que é que vocês vão trazendo todo essa quantidade de informações sobre o retorno venoso para que a gente chegue lá no final da... Vocês lembram quando nós falamos da autarquia? Então, olha só. Quando você olha para essa imagem, você percebe que existe umas estruturas complexas nessa região. Nós só estamos olhando a pelve, e nesse caso, uma pelve feminina. Como é que acontece o retorno venoso? Por quê? Porque o sangue arterial, nós temos uma bomba. Quem é a bomba? O coração. Então, independente da posição que você esteja, o coração vai bombear sangue. Agora, imagina o retorno venoso. Quem é que inicia o retorno venoso? Quem inicia o retorno venoso é o movimento de cada estrutura. E isso se dá muito pelo que a Paula falou. Quando você pega uma artéria, a túnica média da artéria, a parede da artéria, ela é rígida. Ela é rígida, ela é firme, ela não aceita compressão, ela não rompe com facilidade. Primeiro, é um sistema que trabalha sob pressão. Se essa artéria não deformasse, se essa artéria não conseguisse, como que eu vou te dizer? Se ela aceitasse essa compressão, nós não teríamos pressão arterial. A veia, não. A veia, por causa da túnica média dela, ela tem bastante, ela aceita, ela acolchoa, ela expande, entendeu? Então, o que vai acontecer? O movimento é que é a bomba do retorno venoso. O movimento de cada estrutura. Então, qual que é o grande problema das estruturas? Quando você tem perda de movimento em uma região. Imagina aquele útero ali perder o movimento. A quantidade de sangue venoso que vai acumular nele. Sangue venoso tem o quê? Toxina. Perda de movimento. Entenderam isso? Então, é extremamente importante que a gente comece a olhar essas coisas para ver coisas que estão aí que muitas vezes não nos atentamos. Então, por exemplo, a quantidade de veia. Quando a gente olha ali, a gente vê um sacro, a gente vê um pubis, e a gente pensa assim, o corpo vai girar o útero para se adaptar ao sacro, ou vai girar o sacro para se adaptar ao útero? O meu quadril vai ficar em rotação externa ou em rotação interna para diminuir a tensão nessa pelve? Porque a partir daí, nós vamos entender todas as outras adaptações. Beth, coloca a imagem da região anterior da cervical, por favor. Pessoal, vocês podem colocar as dúvidas no chat, tá? Então, vocês olhem para outra altíssima hierarquia, que é a região anterior do pescoço. Todas as vezes que falamos de dores cervicais, de cervicobraquialgias, nós precisamos pensar nessas estruturas, basicamente ali a entrada torácica, que é onde vai estar todos esses vasos, a veia subclave, a artéria subclave, nervo frênico, cúpula pleural, todo o retorno venoso do cérebro está passando por ali. Então, uma congestão nessa região vai repercutir nos plexos venosos discais, que é outra imagem que eu quero colocar para vocês agora. Você quer falar alguma coisa dessa aí, Márcio? Não, é só você pensar aonde que passam as estruturas mais vitais da região cervical, se é na frente ou se é atrás. Se houver tensão, aonde que nós vamos ter mais problema, à frente ou atrás? Entende? Então, a gente sempre se preocupa em tratar atrás, a gente sempre se preocupa em tratar o trapézio, em tratar os escalenos, em tratar... E por que não se preocupar em tratar a região anterior da cervical? Por causa dessas questões vasculares. Dê uma olhada e é a questão visual. É a questão visual de como os tecidos, de como existem tecidos mais importantes, né?
Pode pôr o disco lá. Vai colocar. Olha lá. Beleza, estamos falando de retorno venoso ali da pelve, da região anterior do pescoço. Agora, quando é que a gente para analisar qual é o retorno venoso da coluna vertebral? Vocês olhem para esta imagem, percebam como existe um plexo anterior no corpo vertebral, posterior ao corpo vertebral e anterior ao processo espinhoso e posterior ao processo espinhoso. Estão vendo ali a quantidade de veias? E aquilo, né, Marcos? O disco, ele não é nutrido com sangue arterial. Ele é nutrido com água do sistema venoso, tá? Por difusão, pelo movimento ali. Tem como Então, colocar algo para ficar melhor? De qual região nós estamos falando? Então, Wesley, é o seguinte, nós estamos mostrando, por exemplo, aquela hora a gente mostrou a pelve, depois mostrou a cervical, a região anterior cervical. Esse é um corte sagital da coluna vertebral, para que você possa ver o retorno venoso que tem dentro da coluna. O quão importante é isso? Porque muitas vezes nós olhamos a artéria, mas dá uma olhada para você ver o quanto de retorno venoso que nós temos aí. Agora, a pergunta que você tem que se fazer diante de uma imagem dessa é: se o retorno venoso dessa região, se a veia dessa região, para onde tudo isso drena, estiver congesta, como é que vai ficar esse tecido? Lembrando sempre que sangue venoso é toxina, e toxina tira movimento dos tecidos. Você não vai ter uma congestão venosa no disco? Será que isso não vai gerar uma lesão discal por congestão venosa? Lembre-se, o seu disco precisa, conforme você vai usando, ele precisa ser drenado. Conforme você fica em pé, ele precisa ser drenado. Entendeu? Então, essas coisas são extremamente importantes da gente observar e começar a pensar para poder ajudar mais os nossos pacientes. Então, eu já quero fazer um adendo para vocês pensarem sobre as dores referidas de membro inferior, ok? Então, você vê ali a quantidade de veias que tem ali, de plexo venoso em volta daquele disco. E olha só que interessante, a parte lombar do lado direita, a drenagem dela é feita pela veia mesentérica superior. E veia mesentérica superior, ela forma a veia porta, ela é um dos ramos principais da veia porta. A parte posterior, da região cólica ali, o cólon ascendente, o seco e o peritônio, a parte posterior, vai drenar primeiro na veia lombar direita e depois na veia cava. Isso significa que uma piora de retorno venoso, ou no meu intestino, do lado direito, ou no meu fígado, vão piorar a drenagem venosa da veia lombar direita. Eu vou prejudicar a nutrição discal à direita e posso ter o quê? Dor. Do lado esquerdo, eu vou ter a drenagem dos discos lombares esquerdo sendo feita para a veia lombar e depois para a veia renal esquerda. E a veia renal esquerda drena direto na veia cava e se comunica com a veia esplênica. Então, se eu tiver um problema no fígado, se eu tiver um problema a nível de rim esquerdo, ou a nível dessa anastomose ali esplênica, eu vou ter o quê? Problemas discais à esquerda. Então, a gente tem que começar a se atentar para essas situações. Vai você colocar outro, por favor, que eu tinha te pedido? Olha aí que interessante, olha. Percebam ali, a veia lombar esquerda, ela sobe e encontra com a veia renal esquerda. Então, pioras de retorno venoso no rim, por exemplo, no rim esquerdo,
vai me causar um problema congestivo nessa região, e eu posso ter tanto um problema discal como um problema de raiz nervosa nessa região. Eu vou achar a imagem da raiz nervosa agora. Então, quando você começa a olhar para isso, você vai começar a mudar a sua visão. Então, quando a gente olha sabendo que a veia pode... Olha lá. Olhem para isso. Olha ali, a saída da raiz nervosa, para a gente entrar ali nas questões dos comprometimentos radiculares. Vocês percebem que o plexo venoso ele é quantitativamente maior e que qualquer piora do retorno venoso, sumiu, e que qualquer piora do retorno venoso pode comprimir essa artéria, essa raiz nervosa, tá? Então, o que a gente quer chamar a atenção de vocês é isso, atrás deste retorno venoso. Tem mais alguma coisa que você quer olhar aí, Marcos? Não, uma coisa que você tem que ter em mente. O retorno venoso, ele serve também para acolchoar e proteger os vasos. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver uma congestão venosa ali, esse mesmo vaso que protege, dependendo do nível de tensão que ele tiver, tão engurgitado, ele pode também comprimir esse nervo. Vocês vão ver umas imagens que nós temos ali mais para frente, que eu vou mostrar, que é isso. O vaso, o nervo também ele é vascularizado. E nós precisamos olhar para isso. Então, quando nós olhamos para a pelve, pensando nas dores irradiadas do membro inferior e já sabendo de tudo isso que nós falamos, dos vasos, da quantidade de veias, da importância do retorno venoso, queria que vocês olhassem para essa imagem. Beth, põe, por favor, a imagem da pelve vista de cima, aquela primeira que você colocou. Deixa a Beth aí. Para a gente começar a entender algumas coisas, alguns sintomas que os nossos pacientes têm e que... Deixa eu ver aqui. Cadê? Coloca aquela lá, Beth, aquela primeira, por favor. Não sei se ela está conseguindo compartilhar, você viu que tinha dado um problema? Não, mas agora... Deixa eu ver aqui se ela está escutando. Marcelo, você levantou a mão, se você quiser perguntar no chat... Deixa eu perguntar para ela aqui. Ah, tá. Então, olha só. Presta bastante atenção nessa imagem. Quando você olha para esta imagem e você percebe que ali na pelve é por onde entra a vascularização do membro inferior. Nós vamos ter os vasos ilíacos que saem para vascularizar o membro inferior. Aquela outra imagem da perna, Beth. Essa. E olha só que interessante. Toda a drenagem do membro inferior drena para um lugar só. Toda a drenagem vascular do membro inferior, ela vai drenar para a região inguinal. Se eu tenho uma tensão na região inguinal, e você sabe que ali na região tem a pelve, tem as vísceras pélvicas, tem bexiga, tem útero, tem ovário, tem próstata no homem, e houver uma tensão, e você sabe agora que tensão comprime veia, o que vai acontecer com esse retorno venoso? Nós podemos ter um retorno venoso prejudicado. Né? Tem uma outra, Beth, da perna como um todo aí. Deixa eu ver. Aquela... Isso. Não, tem uma outra. A Paula mandou. Você colocou ela aí? Tem essa aqui, ó. Isso. Essa. Então, olha só. E isso é uma verdade. Quando você vê a drenagem, elas se juntam todas e partem todas para a parte medial
da perna. Agora, eu quero te mostrar uma imagem que eu não sei se você sabe, mas os nossos nervos estão... Deixa só eu mostrar a imagem do paciente que eu coloquei agora, Beth, a última. Só para explicar um pouco isso que eu marco. Quando você olha para essa imagem, o que te chama a atenção? O pé da rotação externa ou o pé da rotação interna? Responda no chat, por favor. O que mais chama a atenção a vocês? A rotação interna ou a rotação externa? E quando você bate o olho nessa imagem externa, tá vendo? Externa, externa, externa. Pois é. A externa, pois para nós o que chama a atenção é a rotação interna. Por quê? Porque essa perna está protegendo algo da alta hierarquia. Interna, porque é através da baixa hierarquia, neste caso, o quadril, o joelho e o pé, que esse corpo demonstra que existe uma tensão que precisa ser protegida. Esse paciente tinha uma tensão grande das alças intestinais à esquerda e uma tensão de testículo esquerdo. Ele está fazendo tratamento com GH, uma criança, tem 13 anos, e a tensão puxava inteirinha ali para a região do testículo. E aí eu não sei se você sabe, mas testículo drena para veia renal esquerda. Entendeu? Então, assim, o que tem que chamar a atenção em vocês, olhando a baixa hierarquia, a pergunta que não quer calar: quem está sendo protegido? Tá? Não é a rotação externa que nos chama a atenção, é a interna. Porque ela Beleza? não está caindo, né? Aham. Aí, eu quero... Volta lá na imagem da perna, Beth, aquela... Isso. Olhem para essa imagem e percebam que tudo passa pelo mesmo lugar. Isso é uma proteção anatômica. Você não vai ter muitos vasos importantes na parte externa da perna, na parte de trás. É na parte interna, porque qualquer coisa você protege fazendo uma flexão de quadril e de abdômen. Agora, olhem para esta imagem e vê se vocês já tinham visto isso. Agora bota do nervo, por favor, Beth. Esta é uma imagem do seu nervo, basicamente do nervo mediano. Essa é a drenagem venosa do nervo. E por que você acha que o nervo, a artéria e a veia andam juntos? Porque existe vascularização do nervo, existe aporte arterial e retorno venoso. Agora imagina, tem uma outra imagem, Beth, que está do lado dessa aí. Olha aí, ó. Olha só, isso é uma imagem da vascularização do nervo. Imagine se o retorno venoso deste nervo não está bom. O que vai acontecer com esse nervo? Ele vai ficar mal vascularizado, ele vai ficar com um acúmulo de toxina, e toxina dói. Além do mais, a congestão vascular deste nervo vai gerar algum tipo de compressão nas fibras dele. E outra coisa, todo nervo é envolto por fáscia. O perineuro é uma fáscia. E a fáscia perde deslizamento quando o meio está mais intoxicado, mais ácido. Então, quando você tem piora do retorno venoso, por exemplo, lá na perna, você vai ter uma piora do retorno venoso de quem? Do ciático, por exemplo. E aí você vai ter uma dor ciática por congestão venosa. Então, as dores irradiadas, em sua grande maioria, têm origem venosa, não de compressão nervosa. E como que você trata isso? Você tem que liberar o retorno venoso deste paciente. Como que você libera isso? Destampando o bueiro. Então, você vai lá, desbloqueia, no caso do membro inferior, a pelve desse paciente,
libera o retorno venoso, que está todo localizado na parte interna da perna, e milagrosamente as dores irradiadas da perna simplesmente somem, porque você tira a congestão venosa presente no nervo. Esta imagem é do nervo mediano, mas todos os nervos são assim. E nós somos induzidos desde sempre a falar, não, existe uma hérnia de disco que está comprimindo lá em cima e tal. Beth, coloca a estrutura do nervo aí, para a gente ver como que ela é fáscia. O nervo é fáscia pura. E essas camadas têm que deslizar. E as setas que vocês estão vendo são as expansões miofaciais que os músculos vão fazendo para que esse nervo passe por dentro do músculo. Então, é fáscia deslizando em fáscia. Perda de mobilidade facial também é uma causadora de compressão nervosa. E o que causa perda de mobilidade facial? Aumento de acidez. E o que causa aumento de acidez? No geral, alimentação. É isso aí, Ju. Agora, olha só que interessante. Quando você avalia o seu paciente tendo em mente essas coisas, quando o paciente chegar com uma dor irradiada na parte posterior, na parte lateral, você já sabe. Você fala, opa, peraí, isso é sintoma, isso é manifestação do problema. E para que o seu paciente possa melhorar e que você possa ser assertivo no seu tratamento, você tem que levar em conta essas informações. Porque se você ficar tratando lá, fazendo mobilização neural, não sei se você sabe, mas o nervo não gosta de estiramento, o nervo gosta de deslizamento. Ficar fazendo estiramento vai piorar. Nós precisamos tratar a causa, precisa desobstruir este nervo. E como que a gente faz isso? Melhorando o retorno venoso do membro. Mostra o complexo venoso no membro superior. Ó, aqui nós temos o nervo ciático, olha lá. Que olha o plexo venoso em volta. Olha isso. Né? A gente já deve ter contado para vocês, e muitos de vocês já devem ter ouvido, que eu tenho um paciente que é angiologista, e ele estava estudando, os colegas na Europa estavam fazendo um estudo, e o paciente tinha uma dor ciática bem importante, e eles perceberam que havia muitas varizes em torno do ciático. O que eles fizeram? Aplicaram aquelas espumas de preenchimento, e milagrosamente a dor ciática do paciente melhorou. Eles estão fazendo o quê? Estão tratando sintomas, mas corrobora com tudo isso que a gente está falando com vocês, que um sistema venoso insuficiente, engurgitado, em estase, faz compressões na região nervosa. E isso também é uma verdade para o membro superior. Bota lá, por favor, Beth, a imagem do ombro lá, da axila lá. Deixa eu colocar aqui para ela, que fica mais fácil. Já mandei. Observe essa imagem que é fantástica, a imagem do sobótão, de um corte da região axilar. Vocês terem uma ideia de onde a gente tem que pensar em trabalhar as cervicobraquialgias, as dores. Não. Não, essa do... Isso. Olha lá. Ali nós temos nada mais, nada menos do que a vascularização, a inervação de todo o membro superior. Se nós tivermos uma tensão nessa região, o sangue não volta, porque a veia, você vai ter uma congestão venosa e isso vai gerar uma congestão vascular no nervo. Aí você vai ter dor irradiada por congestão venosa. Aí eu te pergunto, e sejam honestos comigo, quando um paciente seu chega com dor no ombro, você trata em cima ou embaixo do ombro? Você já tratou o oco axilar do seu paciente? Você já liberou o peitoral menor deste paciente? Para melhorar o biclábio. Você já tratou a cúpula pleural, os ligamentos da cúpula pleural que estão inseridos na cervical? Você
pensando no retorno venoso, depois dessa informação. Olha, eu entendo agora que tem que o vaso, eu vi que o nervo ele é vascularizado, e eu preciso tirar a tensão deste nervo. Então, o que eu faço? Eu vou desbloquear, eu vou liberar. Aí entra a questão da auto-hierarquia. Olhando para essa imagem, se esse tórax desse paciente, se esse paciente teve uma pneumonia, com perda de deslizamento da pleura, o que vai acontecer? Como que eu tiro perda de movimento? Eu diminuo as tensões. Eu vou fazer isso com esse ombro, eu vou rodar ele para frente para minimizar as tensões no tórax. Esse deslocar o ombro para frente vai gerar tensão nessa região aí. Então, eu preciso entender que o corpo protege a alta hierarquia às custas da baixa hierarquia, e a sintomatologia é toda reflexo disso. Não dá para a gente negligenciar isso. E é sempre o que a gente fala com os nossos alunos. Olha, olhem, pensem na inteligência do corpo. Pensem na inteligência do corpo. O corpo protegerá o que é mais vital, às custas de adaptações do que não é vital. Mas a sintomatologia sempre virá no que não é vital. Quando você sentir uma dor no peito, no pericárdio ou no coração, você vai para o hospital porque você está infartando e a dor é insuportável. Você não vai conseguir chegar. Quando você tem uma cólica intestinal, você vai para o hospital. Quando você tem uma disfunção de rim, um cálculo renal, você vai para o hospital, porque é insuportável. Entenderam isso? Então, olhando para isso, olhando dessa forma, fica mais fácil ter resultado com os nossos pacientes. E é isso que a gente experimenta, e é isso que os nossos alunos experimentam também. E aí a gente quer fazer duas perguntas diante disso. Primeira, faz sentido para você olhar? Nós vamos dar uns minutinhos. Se isso que a gente fala faz sentido para vocês, se olhando para a anatomia, que é o nosso maior argumento, que é o nosso contra fatos, não argumentos, né? Sim, só o visual. Quero saber se faz sentido para vocês. E eu tenho uma segunda pergunta. Mas eu quero saber se isso que a gente fez faz sentido. Se vocês conseguem acessar o que a gente falou hoje ou se estava muito, ó. Tem gente respondendo que sim, que faz sentido. Kátia, Analda. Agora todo mundo dá joia, né? Não sei. Segunda pergunta. Você sabe avaliar, buscando essa região de maior tensão? Você sabe localizar essa região e tratar realmente onde está a maior tensão na alta hierarquia, buscando a hipomobilidade da alta hierarquia? Ajude que sim. Um monte de gente falando que sim. Já falando que desconstrói todo o raciocínio da graduação. Aluno tema. É verdade, o aluno tema nós já estamos nesse processo de desconstrução de toda a doutrinação que foi feita conosco de olhar apenas para onde dói, apenas para os sintomas e não buscar, e não trabalhar de verdade de forma integrativa. Então, e é sobre isso, sabe? Nós observamos muito assim que... Acompanho vocês, minha mente está explodindo. Que, infelizmente, nós somos formados para olhar para o ombro. Nós somos formados para olhar para essa imagem e olhar a clavícula. E falar, nossa, é a clavícula o problema. Nossa, é o supraespinhoso. Olhando para essa imagem. É o supraespinhoso. É isso que tá. A gente não olha para o que realmente importa no corpo. Nós não somos direcionados a isso. Isso é uma verdade, é uma experiência minha. Nós não somos direcionados a isso. E isso nos prejudica muito. Por quê? Porque se a gente não olha para isso, nós vamos tratar o lugar errado, nós vamos avaliar no lugar errado. E aí a gente recebe aqui...
E pensando nisso, né? Pensando nisso. O que acontece? Nós recebemos inúmeras caixinhas de perguntas. Como é que avalia? Como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que... A própria referência dos nossos alunos, não dá para receber todo mundo. E pensando nisso, eu e Paula, nós sentamos e falamos, não, precisamos resolver algumas coisas, precisamos ajudar essas pessoas que nos perguntam, que nos chamam, e nós desenvolvemos, tá? Um passo a passo. Nós desenvolvemos um passo a passo, de maneira simples, que vai ajudar todo mundo. Todo mundo que quer saber como é que avalia desse jeito, como é que se pensa, por onde vai, qual é o caminho, né? Qual é o caminho. Você vai aprender a avaliar seu paciente de maneira assertiva com 5 minutos. 5 minutos que você aplicar o que a gente falou lá, você pegar e falar assim, ó, tum, 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 tum. 5 minutos você vai saber qual é o lugar que você precisa tratar, levando em conta a alterarquia, levando em conta a vascularização e levando em conta a inteligência do corpo, em 5 minutos. E o que aconteceu? Que tanto os nossos seguidores, vocês que nos acompanham nas redes sociais, quando se abre uma pergunta, caixinha de pergunta, ou quando a gente responde um questionário, como vocês gentilmente responderam para nós, o top da lista chama-se avaliação. Por onde eu começo? Como eu começo? E nós percebemos que também poderia facilitar a vida dos nossos alunos. Esse final de semana, a gente teve o método tema presencial, a gente até colocou o nome, método tema experience, porque a gente queria passar essas sensações para os nossos alunos, mas que fosse extremamente prático e objetivo. Tirar a subjetividade da avaliação para que qualquer pessoa, em 5 minutos, consiga realizar a avaliação através dos pilares do método. Então, por exemplo, com a avaliação dessa que nós temos lá, você vai saber exatamente onde tratar um paciente que está com dor lombar, um paciente que está com essa dor irradiada. Você vai saber como que trata um paciente, qual o lugar de tratar um paciente com uma cervicobraquialgia, com uma cervicalgia. Por quê? Porque o corpo, levando em consideração tudo isso que nós falamos, o corpo nos dá testemunhas de onde está a maior tensão. E o que nós vamos fazer é só virar o olho para essas testemunhas. Falar, bom, se um tinha que estar aqui, o outro aqui e o outro aqui, e esses estão assim, eu vou avaliar. Mas peraí, por que esse está fora do lugar? Para proteger a alterarquia. E é sobre isso, entende? Então, dores lombares, dores cervicais, dores... você vai entender como que o corpo funciona e aí será assertivo na sua avaliação. Porque se você acertar a avaliação, o tratamento, a gente sempre fala uma coisa para os nossos alunos, uma técnica muito bem feita, no lugar errado, não serve de nada. Você pode ser o melhor manipulador que existir, mas se você estiver manipulando no lugar errado, não vai dar. Agora, se você sabe que o lugar de tratar é ali, e você fala, ai meu Deus, mas eu não sei bem, vou mexer aqui um pouquinho, o resultado vai ser muito, como que eu vou dizer? Muito maior. E o que a gente quis com isso também? Que você não deixe nada que você já sabe. Que você possa aplicar toda a sua bagagem, tudo que você sabe. Então, sabendo onde está o lugar, você aplica a melhor técnica, a sua melhor técnica, mas sendo bastante efetivo, porque está tratando a hipomobilidade da alterarquia. Tem até um vídeo aí da aula prática, não tem, Beth? Mostrando? Vai conseguir mostrar para o pessoal ver como que funciona? Vamos ver se a Beth consegue colocar para a gente aí. Não, Ju, o que a gente percebe é que realmente é a mudança alimentar, é ficar atento à rotina alimentar, porque nem todos os pacientes vai ser o óbvio, açúcar, glúten, esse aí é ótimo, leite. Então, a rotina alimentar que é um problema. Olha lá, ó. Vê lá um pouquinho. Dá o play, Beth. Ih, não vai, né? Mas não precisa de áudio, não. Podia mostrar a parte prática para eles darem uma. Isso.
Você vai aprender o que é que você tem que olhar, como que é o teste, qual que é a sensação que você vai ter, tá? Tá tudo descrito ali. Muito bem. E tudo isso será de um valor extremamente absurdo para Né? vocês. Porque agora a gente quer realmente ajudar vocês a avaliar corretamente. Então, o valor desse curso aí, ó, vai ser para vocês R$ 197, para que você possa avaliar de maneira precisa em 5 minutos. Se você pegar o que nós falamos lá nesse curso, o curso é rápido, tá? É um curso assim, ó, aulas de 5, 7 minutos, da Muito prático. teórica, pum, bota a prática e começa a colocar. O que é importante que você... Ó, olha lá, ali tem os módulos, né? Os 4 passos definitivos, ó. Os erros que nós cometemos, os 4 passos definitivos e como rastrear a origem das dores. Tá? Essa segunda parte aqui é teoria. O módulo 3 é a parte prática. E aí, o que vocês precisam fazer? É simplesmente aplicar o que nós falamos lá, que você vai entender exatamente, você vai saber exatamente o lugar de tratar. E como, assim, em agradecimento a vocês que vieram aqui e nos assistiram, ainda tem, para quem estiver aqui, vai ter esse 197, você ainda vai poder dividir em 2 sem juros. Tá bom? Beth, vai ter link para agora ou não? A Beth vai mandar um link aqui no grupo. Se você comprar agora, você vai poder dividir em 2 sem juros, ou seja, R$ 197. Ficha de anamnese? Então, você vai seguir o passo a passo e você vai anotar. Por exemplo, Você anotar, você vai fazer sua ficha. como que é? Perna curta, direita ou esquerda? Tensão tração na perna, direita ou esquerda? Palpação do pulso, direita ou esquerda? Quem é aluno tema tem esse conteúdo do curso ou esse é um complemento? Marcela, esse é um express, assim, é direto ao ponto. Entendeu? Lá no curso ele está mais detalhado, mas o que eu quero dizer para vocês é que o método está em constante evolução, principalmente depois desse evento presencial, nossos alunos, teve gente que repetiu o curso, percebeu isso. Então, este módulo está profundamente objetivo, rápido e simplificado. E, ó, o curso vai ser liberado na sexta-feira, tá bom? Então, se você sair agora, entrar no link, comprar o curso, você pode dividir em 2 vezes, sem juro, e na sexta-feira será liberado o curso, tá bom? Tivemos uns probleminhas técnicos e até que se resolva isso tudo na sexta-feira. Quanto tempo, Beth? O acesso? O acesso? Ou você está falando de tempo, de horas? Esse curso deve ter aí, eu não sei quanto tempo ficou a aula prática, Paulo. Beth, você viu aí? Não, mas foi muito rápido. Ele é um curso que se você for assistir ele inteiro, eu acho que ele não dá 1h30. Uma hora e meia no máximo. Todo, Todo, inteiro. né? Tá, assim, acho que não dá, hein? A Dá parte, 1h não, dá 1h não. parte teórica vai dar 30 minutos no máximo, uns 25 minutos, né? Muito rápido, pessoal, muito rápido, muito prático. Esse era o nosso objetivo em agradecimento a vocês. E aí, quando vocês ouvem a gente falando sobre isso, sobre todas essas questões de autarquia, hipo e hipermobilidade, a gente realmente espera que vocês, tendo essa visão, vocês já consigam aplicar, já consigam avaliar em 5 minutos e ter resultados. Você Tá? vai pegar a técnica que você sabe e simplesmente tratar no lugar certo. Pode perguntar. Abre o microfone, abre o microfone. Show. Dá para escutar? Tá me escutando. Isso. Show. Tem uma paciente que ela tá com uma vascularização no pé elevada. Ela relata que as veias incham. É uma paciente de 68 anos, quase 70.
E ela relatou que estava com os dedos doloridos. Passaram 2 dias mais ou menos, com essa dor e foi no hospital, tomou uma medicação para aliviar essa dor. Passou imediato, passou um dia sem essa dor. E eu fiz uma manipulação na perna, panturrilha, pé, para ver se aliviava. Ela relatou que aliviou. Pensando no princípio da auto-hierarquia, qual seria o local principal para focar? Já que a causa já é o problema já está no pé. Ela é uma paciente diabética também. Isso então, o que você tem que pensar do diabético? Não é bem... Tá, vamos pensar aqui, falando da autarquia. Primeiro, diabético já tem a face densificada. Se já tem a face densificada, os tecidos são menos móveis. O que você tem que pensar, olhando por essa aula que nós te demos agora? Se o retorno venoso ele vem todo para a pelve, aonde que eu trataria essa paciente? Eu suspeitaria da pelve. E nesse curso lá de avaliação, é exatamente para você descobrir onde você vai tratar essa paciente. Entendeu? Por quê? Porque o corpo te dá sinais, te mostra testemunhas de onde está a maior tensão do dia, da onde está a maior tensão que você precisa tratar naquele dia, certo? De maneira muito clara, muito rápida, concisa, precisa. A Beth acabou de falar aqui que a parte prática tem 40 minutos e a parte teórica tem uns 25, então deve dar 1h10, mais ou menos. 1 hora e pouquinho. E as aulas estão divididas, então é muito fácil de você localizar, né? A aula. Alguém mais tem alguma pergunta, meu povo? Wesley, você levantou a mão? Se quiser, abre o microfone, meu caro, se quiser. Pessoal, a gente espera realmente que vocês tenham gostado. Olha só, Pode falar. no caso de um paciente com AVC, o pensamento seria a mesma de alta hierarquia e baixa hierarquia? Não, porque o AVC tem uma lesão estrutural. Quando você tem um AVC, você tem área do cérebro que morreu. Não é? Ou por hipoxemia. Não, é sempre por hipoxemia. Então, pensando em corrigir, por exemplo, um cara que tem uma espasticidade, que tem um pé equino, que tem uma mão em garra, você não vai conseguir retornar isso, mas você vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Por quê? Porque se você trabalhar o retorno venoso desse paciente, vai melhorar o aporte sanguíneo, vai ter mais deslizamento de tecidos. Então, você vai potencializar o que ele tem de bom. Mas, assim, você não pode prometer para ele que a mão dele vai ficar mais em garra, entendeu? Porque É um paciente que você vai ter que ver constantemente, porque não é um paciente que melhora. É um paciente de manutenção, você entende? Não, dá para entender sim. Eu só quis saber assim se tipo o mesmo pensamento daria para ter, pensando nisso aí mesmo que você me falou, entendeu? Se eu conseguisse aumentar mais o aporte sanguíneo, se Sim. poderia ter alguma Sim. melhora. Isso, você vai ter uma melhora local, assim, momentânea. O que eu estou querendo te dizer é que as lesões do AVC são de origem cerebral. Então, a estrutura foi lesada, mas a sintomatologia, por exemplo, se você melhora o retorno venoso do braço desse paciente, ele vai ter mais conforto, ele vai ter menos dor, ele vai ter menos sensação. Lembra que o nervo é vascularizado. Se eu melhoro a vascularização desse nervo, eu vou ter uma melhora da recuperação desse sistema como um todo. Então, é aquilo que eu te falei. Você pode potencializar o que esse cara tem de melhor, entendeu? Certo? Ok, meu irmão. A explicação foi bacana. A Beleza. Jéssica falando que tem falta de lubrificação sinovial em todo o lado esquerdo, ombro, sacro, joelho. Pode ser rim esquerdo? Pode ser qualquer coisa, mas o retorno venoso do lado esquerdo ele é mais longo, ele tem que fazer um trajeto maior. Então, é mais comum
a gente ter mais sintomas do lado esquerdo. Então, buscando a causa de por que esse retorno venoso está ruim, a gente passaria sim pelo rim esquerdo, mas saber como é que é intestino, né? Como é que está esse fígado, tem bastante coisa para gente olhar. Tá Certo, bom? meus amigos? Mas, ó, de verdade, a avaliação é fundamental para que nós possamos ser assertivos. Se você sabe avaliar, se você sabe o lugar que tem que tratar, seu paciente vai melhorar. Tá bom? E isso é uma oportunidade. O preço, eu imagino que não é caro, R$ 197,00, dividido em 2 vezes, para vocês que estão aqui, tá? Porque vocês nos assistiram e tudo. É só clicar no link, a Beth vai mandar o link de novo. Clica, entra lá e seja bem-vindo, tá bom? Para um novo jeito de avaliar, um novo jeito de olhar para o corpo. Avaliação de alta precisão. Sejam bem-vindos. Beleza? Pode ser dividido em 2 vezes. A Pessoal, avaliação também vem com tratamento também, já incluso? Ou só é Não. avaliar? lá é a avaliação, tá bom? Aí você vai saber exatamente o lugar de tratar e aí usa as técnicas que você conhece, tudo, entendeu? Para tratar. Lá, a ideia desse curso é mostrar o lugar que tem que ser tratado, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Bom trabalho a todos. Deus abençoe, tá bom? Amém. Qualquer dúvida, só chamar a gente, tá? Tchau, tchau. Não perca essa oportunidade, hein? Com Deus. Tchau, tchau.